Respeito e reconhecimento onde é devido. Deu até vontade de pegar aquele Series S de volta. Bom, talvez nem tanto. Cartões para PSN, Xbox Live e muito mais é no Rei dos Coins. Faça sua compra e ganhe o cashback. Acumule pontos e compre muito mais. Link na descrição. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem E adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links da descrição. Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo para o canal. E hoje, meus amigos, por incrível que pareça, por mais que eu tenha minhas críticas à Microsoft, hoje a Microsoft está merecendo elogios. Porque saíram os vídeos, né, de comparação desse novo título, um Shadow Drop, né, que a Microsoft fez aí através da Bethesda, que, né, foi a empresa que ela comprou lá cerca de 4, 5 anos atrás, que acabou de lançar um remaster. E sim, eu sei que remaster nem sempre é um nome muito bem-vindo, né? Porque a gente está acostumado, principalmente nessa geração de consoles, está tendo muito remakes e remasters e tal. Então a gente está acostumado a ver o remaster de uma maneira meio cética, né? Geralmente o pessoal se empolga mais com remakes, mas remasters não tem lá uma imagem tão boa porque, no geral, as empresas no mercado, e isso a gente fala todas, tá? Todas. Elas costumam tratar um remaster como, né? Pega lá o jogo original, modifica poucas coisas em termos de texturas e coisas do tipo, e geralmente só aumenta o quê? A resolução e o FPS. No geral, é só isso o que fazem. Então, a gente já meio que cansou, né, de ver tanto jogo sendo remasterizado, mas que na verdade era apenas mais do mesmo. E, cara, essa prática cansa, né? Essa prática cansa, e isso é uma das coisas que eu sempre critiquei, né? Você só pegar um negócio pra, né, aumentar a resolução e FPS, você não precisa criar um remaster, né? Você faz uma versão enhanced para um hardware que esteja rodando aquilo ali, que seja da mesma família, né? Por exemplo, um PlayStation 4 e um PlayStation 5, certo? Se o jogo vai continuar a mesma coisa, não tem necessidade de fazer um remaster, né? Se você só vai aumentar a textura e resolução, não tem necessidade. Um caso, por exemplo, do PlayStation que eu achei assim que foi zoado, né? Na verdade, a gente sabe por que fizeram, né? Pra tentar recuperar um pouco aí da grana que perderam, que foi o caso do The Last of Us 2. O jogo, na versão do PlayStation 4 pro PlayStation 5, não muda praticamente nada. Você jogando ali no PlayStation 4 Pro e no Play 5, você não fala qualquer qual. Mas também teve outros casos, por exemplo, a gente tá mencionando aqui a Microsoft, claro, é inevitável, né, não fazer uma comparação também com o PlayStation, em que as empresas acertaram, e a Sony também já foi uma delas. Então olha o caso do, não é bem remaster, né, esse aí tá mais pra um remake, que é o caso do Demon's Souls, teve o caso do Shadow of the Colossus, recentemente a gente viu Horizon Zero Dawn com os gráficos do Horizon Forbidden West, que ficou fenomenal. Mas nesse caso de hoje, da Microsoft, foi um salto mais significativo. Por quê? Não é que os gráficos tenham ficado melhores que os jogos da atual geração que nós estamos. São gráficos muito belos, né? Os gráficos do Elder Scrolls Oblivion, que foi lançado ontem, né, nessa remasterização para todas as plataformas. Inclusive, a melhor versão, vocês já sabem onde tá, né? Mas voltando aqui, pode ficar sério, fica sério. Mas o salto, nesse caso, foi maior porque a gente tá falando de um jogo que era na época do Xbox 360 e agora veio para essa nova geração de consoles. Então, é um passo até além, podemos dizer assim, do que eu acabei de citar, por exemplo, do Horizon Zero Dawn pro Horizon Forbidden West, porque a gente tá falando do PlayStation 4 indo pro PlayStation 5. Você vê o salto, mas é só de uma geração anterior. Esse não, são duas gerações atrás, né? E, caras, quando eu parei pra olhar isso aqui, manos, não tenho o que dizer, né? O que eu vi aqui, na verdade, é o que eu espero, é o que a gente quer que a indústria faça mais vezes. Cara, quando você olha aqui pra esse Elder Scrolls, eu ia falar Skyrim, né? Skyrim é o outro, né? É o que vem depois. Quando você olha pra essas prints aí que eu tô mandando pra vocês agora na tela, galera, olha a diferença. Isso aqui é um baita de um salto, parece um outro jogo, na verdade, né? Inclusive, isso aqui lembra muito aqueles mods, né, que o pessoal faz lá no PC dos jogos antigos, de colocar gráfico ultra realista. O pessoal faz muito isso também no Skyrim, no GTA, né, Red Dead, vários jogos, né? Então isso aqui lembra muito, cara, sabe? Parece que pegaram uma versão lá do PC com vários mods, assim, com os melhores, e, cara, virou outro jogo, né? O que não muda, no caso do PC, é física e outras coisas que envolvem uma programação do game, né? Você criar, né, novas físicas e tudo mais. Isso no PC você não consegue fazer, é só o produtor que faz.
Porém aqui, pelo que parece, o jogo tá com físicas aprimoradas, né? Então não foi só uma melhora de imagem, né? E isso é uma coisa que, cara, é o que eu falo, tem que ser elogiado, não importa quem faça, não importa quem seja, independente da brincadeira, uma zoeira de console e tudo mais, mas isso aqui tem que ser elogiado porque isso aqui tem que se tornar o padrão na indústria, certo? Tem que ser o padrão. E eu acho legal também, né, que a Microsoft acerte nesse sentido, porque agora que a Microsoft se tornou, né, uma publisher, né? A gente até brinca, né? Fala que ela virou a garçonete de todo mundo. Mas, cara, não é porque virou garçonete que precisa deixar a peteca cair, né? Se o console flopou, nos jogos ela pode se dar muito bem. E a gente tá vendo que colocar os jogos em todas as plataformas, né, investir, mesmo que seja no concorrente ou ex-concorrente, entendeu? Tá sendo uma jogada fenomenal para a divisão de jogos da Microsoft. A gente viu que esse game tá explodindo na Steam e olha que foi um shadow drop, não teve anúncio, mal teve anúncio direito, qualquer coisa do tipo. Certo? E foi um sucesso, mais de 100 mil jogadores ali simultâneos, cara, em uma questão de 5 horas, cara. Isso é um sucesso estrondoso, é absoluto, né? Então, com certeza, isso deve ser repetido em coisas que sejam feitas da forma correta. Então, nesse sentido aqui, eu desejo todo sucesso para a Microsoft, que ela faça as coisas com qualidade. Cara, esquece, né? Se não dá mais para focar no console do Xbox, não deu jeito, tudo bem, acontece. Porque, pô, o Xbox como console tá morrendo, como a gente tá presenciando, é realmente triste, além de ter, óbvio, uma zoeira, porque sempre teve nessa brincadeira entre consoles aí nas gerações. Mas, cara, se é pra virar uma SEGA, então que seja uma SEGA em alto nível, sabe? Em alta escala. E é assim mesmo que as coisas têm de ser feitas. Então, cara, eu não tenho nem palavras aqui, parabéns mesmo, um trabalho primoroso, e até onde eu sei, o Oblivion não tinha, né? Foi lançado só pro Xbox 360 e não tinha pro PlayStation 3. Então isso aqui seria uma novidade também aí pra galera do PlayStation. Então é isso, pessoal, que eu falei pra vocês, respeito onde é devido, reconhecimento onde é devido, né? Não tenho que zoar aqui, eu achei que ficou, né, um trabalho fantástico e que a gente veja cada vez mais esse padrão sendo repetido na indústria, que a Microsoft nos próximos remasters siga esse padrão, que a Sony nos próximos remasters siga esse padrão, ou o padrão, né, do Horizon Zero Dawn, ou lá do The Last of Us Part 1, por exemplo, que como remaster é fenomenal, como remake nem tanto, mas, né, fica ali entre o meio termo. E é isso, né? Chega de ficar só esticando pixel, só esticando a tela, botando uma resolução a mais e um FPS, porque isso aí não impressiona ninguém, né? Quando você vai rejogar um jogo sendo remaster, você quer uma experiência que seja inovadora dentro daquilo que você já sabe que acontece, ou que pelo menos tenha um diferencial substancial. Então não tenho nem palavras pra falar, nem tem mais o que acrescentar aqui no vídeo, galera. Meus parabéns aí, tiro meu chapéu pra Microsoft. E você, o que você achou desse caso aqui? Ficou bacana? Você acha que ficou uma coisa interessante? Você acha que esse aqui é o padrão que, né, a gente tem que seguir na indústria, de ver as empresas realmente modificando o jogo, pode até não fazer do zero, um remake, mas modificando substancialmente a ponto de fazer uma grande diferença? Comenta aí o que você acha, se você acha que é válido ou se é melhor deixar como tava, e diz aí então nos comentários. Eu vou ficando por aqui, galera, um grande abraço para todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.